Evangelho de Lucas capítulo 10. Seremos moldados por estas 3 palavras que irão definir a nossa influência no ano de 2019. Seremos moldados, diga moldados. Seremos modelados. E você vai sair deste lugar empoderado para fazer acontecer e estabelecer o reino de Deus. Lá no local do seu trabalho, na universidade, na faculdade, seja onde for, você vai ser o maior agente de influência que a face da terra já conheceu. Diga, está falando comigo. Não está acreditando não, meu irmão, é com você. É isso mesmo. Diga, amar, servir e influenciar. Lucas capítulo 10, versículo 25, diz assim, Lucas 10, 5. Levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. 28. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo outro dia, retirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Diga, recompensa. Eu te pagarei quando voltar. Ele faz adiantamento e ainda tem recompensa quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Diga, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Viva e eficaz. As mulheres, elas têm algumas características que o homem não tem. As mulheres, elas conseguem. E eu estava pensando aqui, vendo aqui, nós tivemos aqui a retrospectiva, 2 quadros, vocês perceberam? Um lado da direita, as mulheres conseguem ver os 2, e nitidamente. O homem não. O homem consegue apenas ver um, e se duvidar, não vê um. A mulher é assim, tem essa capacidade. Mulher tem a capacidade de estar conversando com alguém e estar fazendo a unha. Mulher tem a capacidade, mesmo vendo um teatro ou estando no cinema, ainda consegue passar batom, fazer sobrancelha, outras coisas mais, coisa que o homem não consegue. Então, eu não vou olhar para as mulheres, vou olhar só para os homens, para ver quem está conectado e ligado. Porque se eu ver uma mulher passando batom, fazendo outra coisa, eu sei que ela está ligada, mas é o momento dela. Só que não, né? Só que não. Por que quando eu ministro, eu busco que você se volte para o altar?
Não é por mim, é por você. Quando o profeta Elias foi enviado à viúva de Sarepta, ele não foi enviado para que ele tivesse provisão, porque provisão ele tinha lá junto ao ribeiro de Querite. Ele foi enviado para mudar a sorte daquela mulher. Preste atenção, queridinha de Jesus, queridinha de Jesus. Hoje eu estou aqui para mudar a tua sorte como profeta. Eu estou aqui para liberar uma palavra que vai formatar você numa nova identidade, para você sair desse emburramento que você está, para que você seja transportado para uma outra dimensão. Após você estar apelando, eu quero curar você, libertar você, sarar você, e você vai ser curado, sarado, se você quiser ser curado, sarado. Será que tem alguém que faz alguma coisa por mim? Jesus perguntou: você quer ser curado? Tem gente que não quer ser curado, quer ser emburrado. Jesus perguntou: você quer ser curado? Não tem ninguém que faça alguma coisa por mim. Jesus falou: eu estou aqui para fazer. Jesus está aqui para mudar a tua sorte, e para mudar a tua sorte, Ele enviou a mim. Apóstolo, de onde você está arrumando esse estranho aí? Porque é exatamente assim que Deus age, que Deus faz, que Deus opera. Deus já mudou a minha sorte. Deus mudou a sorte da minha casa, da minha família. Ele mudou, porque Ele é Deus. Ele já mudou a sorte da minha casa, da minha família, da minha descendência. Ele mudou a minha sorte. E eu quero dizer que Ele quer mudar a sorte, da sua sorte e da sua descendência. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Deus já mudou a minha sorte. O apóstolo Paulo diz: não que eu tenha alcançado tudo, mas deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Eu não alcancei tudo, mas eu me desconecto das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu quero hoje abençoar a sua vida. Eu quero liberar uma palavra para formatar essa identidade em você. Esses fariseus, eles vinham com as suas pegadinhas, os doutores da lei, para provar Jesus. E Jesus resume, falou: aqui se resume tudo. E o próprio doutor da lei faz um resumo dos mandamentos. Aqui se resume toda a lei e os profetas. Jesus depois autentica isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Por que quando você vai ao muro oriental em Jerusalém, eles estão lá, eles oram assim? Porque eles entenderam que é com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o corpo, com toda a força. Amar a Deus sobre todas as coisas. Coisas são coisas. Esta semana eu li uma reportagem a respeito de uma jovem senhora que faleceu de câncer. E ela escreveu uma carta. E ela estava na carta abrindo o seu coração para que nós nos importássemos com as coisas singelas deste mundo e não perdêssemos nenhuma oportunidade que tivéssemos para amar, abraçar, beijar, porque depois, não tem volta. Então ela estava escrevendo esta carta de despedida, porque não tinha volta. E ela disse: desfrutem das coisas boas da vida, com sigileza, mas desfrutem. Tenham momentos de comunhão em família. Tenha momentos de comunhão apenas o casal. Nós vamos morrer. E nenhum de nós sabemos quando. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Agora é a hora
de amarmos a Deus acima de todas as coisas, mas não se resume apenas nisso. Ele diz para nós amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Jesus, e ele pergunta para Jesus: mas quem é o próximo? Não é difícil nós atentarmos para os nossos filhos que são próximos. Não é difícil para nós atentarmos para alguém que nós gostamos, que estão próximos a nós. Não é difícil. E ele pergunta: mas quem é o próximo? E Jesus vai dizer: eu vou falar para você quem é o próximo. O próximo é aquele que descia de Jerusalém para Jericó, aquele que saiu da casa de Deus e se perdeu, aquele que deixou a casa, o lugar da paz, e se embrenhou pelo caminho das trevas, porque Jericó quer dizer trevas. E Jesus vai dizer que alguém sai de Jerusalém, ele deixa o lugar da paz e vai a caminho do lugar das trevas, que é Jericó, e ele é assaltado, espancado e deixado semi-morto à beira do caminho. Jesus disse: ali, passando por ali, um sacerdote viu e passou de largo. Semelhantemente, ia passando por ali um levita. Eram pessoas que cumpriam ofícios sacerdotais. São os pastores, os líderes, pessoas comprometidas que estão no altar ou servem a Deus em uma função sacerdotal. Também passa de largo. E de repente vem um chamado samaritano, que para o judeu era um povo que não valia nada, de segunda categoria, cheio de costumes que eles tinham como abominável a Deus. Mas quem se importa com aquele que estava ali à beira do caminho foi exatamente este samaritano. E Jesus disse a ele: vai e faz o mesmo. A nossa chamada é para influenciarmos, e tudo começa pelo amor. Diga amor. Eu quero destacar para você em Coríntios 13, e eu gostaria que você abrisse 1 Coríntios capítulo 13. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi assim que Ele nos amou. Deus não nos amou com um poema expresso em palavras. Deus nos amou por uma atitude na entrega do seu próprio Filho. Amor e amar é muito mais do que simplesmente falar. É importante falar, porque as palavras, elas trazem cura, elas trazem refrigério. Mas mais do que simplesmente falar, é uma ação. Diga ação. Amar é agir, é estender a mão para aquele que está caído na sarjeta, que foi espancado, está como semi-morto. Não é fácil nós nos aproximarmos de pessoas neste estado, mas esta é a nossa chamada: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Diga para o seu irmão: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Observe aqui 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo de número 4. Diz o que é o amor. O amor é paciente, benigno. Duas afirmações. O amor é paciente. Exatamente o que você é: paciente. Eu estou olhando para o amor. Você é, diga: eu sou paciente. Eu sou benigno.
Ei, Deus chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Portanto, acredite nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, o amor é, diga paciente. O amor é benigno, diga benigno. Agora vem mais, ele diz: o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, diga tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, diga o amor nunca falha, diga o amor nunca falha. O amor nunca falha. Essa palavra tudo suporta. Pensa nesse teto, na cobertura. Isso quando chove, ele suporta. O amor tudo suporta. Digo, o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Os homens não têm dia mal, mas as mulheres têm o dia mal. Não é verdade? Os homens não têm o dia mal, as mulheres têm o dia mal. E algumas mulheres o dia mal dura 1 ano, outras mulheres dura 6 meses. Você sabe que eu estou brincando. Alguém fala: você está falando que a boca fala, agora está cheia, né? Tem gente que usa a Bíblia para me condenar. Mas nós sabemos que nós passamos sim. Alguns dias são dias maus, mas esta marca chamada amor vai estar em nós e vai entrar em evidência, e nós vamos suportar todas as coisas. Você vai sair deste lugar, debaixo desta marca, para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama a você mesmo. Dê um aplauso a Ele. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos para a segunda expressão, que é servir. Diga servir. Você vai servir a Deus em amor, com toda a paixão e energia do seu coração. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas, servir a Deus com paixão e com toda a energia do teu ser. Diga servir. Um espírito de servo. Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim. Olha o que diz a Bíblia: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma do quê? Diga, de servo. Jesus esvaziou-se a si mesmo, deixou o trono, deixou a glória, humilhou-se, se tornou a imagem do homem, semelhante ao homem, e aqui na disposição para servir. E ele próprio diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. A mais alta patente no reino de Deus é para aquele que serve. A disposição em servir. Ser pastor não é apenas ter uma identidade e um crachá que o identifica como pastor. A chamada de um pastor é uma chamada para servir. A chamada de um discípulo é uma chamada para servir. Uma chamada para toda a igreja é uma chamada na disposição de servir. Diga, eu fui chamado para servir. Diga, eu fui chamado para servir. A disposição de servir sempre. Se dispõe a servir. Quem se torna o maior no reino? Aquele que se dispõe a servir mais.
É bom ser servido, mas bem-aventurado é aquele que serve. Diga, mais bem-aventurado é aquele que serve. Jesus, ele se esvazia de si mesmo, na disposição de servir. Ele vai sendo processado. Ele chega aparentemente ao nível mais baixo que uma pessoa podia chegar, na disposição de servir. Depois começa um processo de engrandecimento. Todos aqueles que trilham o caminho na disposição de servir, vai chegar um momento em que Deus vai começar na vida dele o processo de exaltação. Não é para uma soberba pessoal, mas é para o louvor e para a glória daquele que o chamou e o estabeleceu como servo. O nosso Deus é assim. O nosso Deus é assim. Algumas pessoas vão chegar para alguém que serve e dizer: por que você serve tanto? O que você ganha com isso? Eu me lembro, na minha jornada servindo a Deus, eu desde a minha tenra idade, eu trago a memória, a disposição no meu coração em servir a Deus. E a mesma disposição que há no meu coração hoje, havia no meu coração quando eu tinha meus 17, 18, 19, 20 e 21, 22, 23, 24, 25, 30. Eu fui chamado para o ministério com 30 anos de idade. 33 anos. 34 anos, nem lembro mais, faz tempo. Vou perguntar para o Clodoilson, meu computador. Mas e algumas pessoas, elas pensam assim: mas o apóstolo, ele serve a Deus assim, porque ele é o apóstolo, ele é o líder da igreja, porque se ele não servisse assim, se dedicasse assim, não existia esta igreja. Eu quero dizer para você, existia, porque Deus é Deus, e Ele estabeleceu, e Ele levanta pessoas. Mas eu sirvo a Deus da forma que eu sirvo, com tanta intensidade, porque eu entendi o meu lugar em Deus, dentro da chamada para servir a igreja, o corpo de Cristo. Você pode dar um aplauso a Ele? Eu não sirvo a Deus porque eu sou o líder da igreja. Não, absolutamente não. Eu sou o líder da igreja e me tornei o líder da igreja porque eu servi a Deus. É diferente. É diferente. Enoque, ele andou com Deus e Deus para si o chamou. Ele foi trasladado e não experimentou a morte. Se você se dispuser a servir, vai começar um processo de engrandecimento. Aqui começa o processo de engrandecimento na vida de Jesus. A partir do versículo 9 diz o texto: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Diga, o processo foi a humilhação. Ele foi processado nisso, assumindo a sua identidade de servo. Assuma a sua identidade de servo. Quando você assume a identidade de servo, começa na sua vida o processo de exaltação e de engrandecimento. No reino não tem como nós nos tornarmos grandes se não há em nós disposição para servir. No reino não há como nos tornarmos grandes se não há em nós a disposição para servir. Começa o processo de exaltação, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dê um aplauso a Ele. Não sei se você teve a oportunidade de assistir o filme Armagedon. Se não teve, assista. Tem uma cena ali que o próprio Satanás vem e se prostra, mesmo não querendo declarar. Ele declara: Ele é o Senhor. Porque Ele se tornou Senhor. Porque Ele se tornou Senhor. Ele se tornou Senhor porque havia no coração dele a disposição para servir.
Por isso ele se tornou o Senhor. A nossa chamada é para amar a Deus sobre todas as coisas. E a nossa chamada é para amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. A nossa chamada é para servir como nós nunca servimos, como o nosso mestre serviu. E nós vamos servir em 2019 como nós nunca servimos, e vamos influenciar como nós nunca influenciamos. Dê um aplauso a Ele. Todo aquele que serve é honrado. Eu disse o quê? Todo aquele que serve é honrado. Alguns discípulos, eles têm nos servido. E algumas vezes eu fico constrangido. Mas eu permito que eles sirvam. Porque o que eles fazem hoje comigo, servindo, eu fiz e continuo fazendo. Eu me lembro, na minha jornada de obreiro, auxiliando na casa de Deus, como um empresário, limpando a igreja, lavando os banheiros da igreja, pintando as paredes da igreja. Na porta da igreja eu ficava, quando o pastor, depois do culto, atendia as pessoas. E o pastor Hélio, quem conhece ele, ontem eu falei com ele, e quando ele telefona, ele liga, é no mínimo 1 hora. E ele falava, e eu falava, e ele falava, e eu falava. E de vez em quando eu não falava, ele falava, você está aí? Você está aí ainda? Eu falei, estou aqui, continua aqui, continua. E falamos ontem quase 1 hora, ele mora em Dallas. Mas eu me lembro que quando terminava os cultos, eu ficava na porta da igreja, esperando que ele terminasse o atendimento para que eu fechasse a porta da igreja e ele me despedisse. Ontem na igreja, alguns jovens servindo, e eu já constrangido porque terminou o culto, e eu precisava um tempo com o pastor Evaldo, e o pastor Evaldo estava em alguns atendimentos, e depois eu desisti, fui embora. E o Felipe e alguns outros obreiros estavam lá. Eu disse, podem ir, vocês podem ir. E eles disseram, não, nós vamos ficar até o fim. Preste atenção, hoje eu colho as sementes que eu plantei. Deus está nos chamando, e nesse dia 31 de dezembro, estamos sendo moldados por esta palavra profética, que vai formar em nós esta personalidade e esta identidade, para amarmos a Deus sobre todas as coisas, e amarmos o próximo como a nós mesmos. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite para suportarmos algumas coisas que nós não suportamos. Que o Espírito de Deus nos capacite em amor para suportarmos a fraqueza daquele que é fraco. Que o Espírito de Deus nos capacite para julgarmos menos e amarmos mais. Que o Espírito de Deus nos capacite para apontarmos menos e abraçarmos mais. Há tanta expectativa no nosso coração. Há tanta expectativa no meu coração e no seu coração, por um novo Brasil. Há muita expectativa no nosso coração. E eu creio que a nossa expectativa, a nossa esperança, ela não será frustrada.
os mistérios de Deus sejam revelados a nós. A mente humana não consegue entender, não consegue compreender. A nação de Israel completou 70 anos. E há uma declaração profética: orai pela paz de Jerusalém, prosperem, prosperem aqueles que te amam. Há 70 anos atrás, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele assina a ata da ONU para desempatar em apoio à formação do Estado de Israel. E o Estado de Israel nasceu há 70 anos pela assinatura de um brasileiro. E em 70 anos, nenhum primeiro-ministro de Israel, nenhum, esteve no Brasil. Nesta sexta-feira, chega pela primeira vez ao Brasil o primeiro-ministro de Israel. Já na sexta-feira, passando o Shabat, o domingo e hoje segunda-feira, esperando amanhã a posse do novo presidente, que já declarou o apoio condicional do Brasil numa nova aliança com o Estado de Israel. Os mistérios de Deus. Então há expectativa, há esperança no meu coração. Debaixo de temor, a palavra sendo liberada para formatar em nós esta personalidade, na certeza e na convicção que vale a pena, independentemente de ser compreendido, amado ou rejeitado ou desprezado, seja lá o que for, continuar amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos, e servindo a Deus e ao próximo com toda a intensidade do nosso coração. Aquele que serve é honrado por Deus. Observe comigo o que diz a palavra de Deus, João 13, 26. João 13, 26. Diz assim: se alguém me serve, é Jesus falando, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus, o texto está, o endereço errado? Qual que é o endereço? 12, 26. Marcos 12, 26? João 12, 26. Diga João 12, 26. On time, please. Pronto. Simples assim. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Preste atenção. Quem tem crise de identidade, que não sabe quem é, tem dificuldade em servir. Quem tem crise de identidade, não sabe quem é, tem dificuldade em servir. Se você tem dificuldade em servir, você ainda não sabe quem você é em Cristo Jesus.
quando você descobre quem você é em Cristo Jesus, a disposição em você para servir. Ouça. Fala, apóstolo, como assim? Vamos lá. João 13. João 13, a partir do versículo 1. João capítulo 13. Atente para isso. Observe isso. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo, diga comigo, sabendo, diga, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia das coisas. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, olha o que Satanás fez. Tomou o coração de Judas. O diabo é especialista em tomar corações. O diabo é especialista em tomar corações. O coração de Judas foi desconectado de Jesus. A princípio, Judas amava Jesus. Ele caminhou com Jesus porque ele amava Jesus. Escute bem, preste atenção. O diabo trabalha para desconectar corações. E quando ele desconecta corações, ele traz morte. Algumas pessoas vão se desconectando, e ao ir se desconectando, vão perdendo a vida de Deus, perdem a alegria, perdem o gozo, já não tem mais prazer em estar junto ao próximo. Ouça, é o Espírito de Deus falando. Deus quer trazer cura hoje. O coração de Judas foi se desconectando aos poucos. Eu pergunto, como está o seu coração? Você começou bem, continue bem. Você começou amando intensamente, continue amando intensamente. Busque luz, busque graça, busque revelação, busque discernimento. Olhe ao Pai, peça cura e você vai ser curado. Para que a morte, eu estou falando de morte espiritual, não alcance você, e você seja preservado, e a sua casa e a sua descendência abençoada. Observe o texto, volta lá para o texto. Olha isso, Jesus, o que diz lá? Jesus o quê? Sabendo. Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Olha isso, Jesus sabia que o Pai tinha confiado a Ele todas as coisas. Diga, Jesus sabia das coisas. Diga, Jesus sabia quem Ele era. Jesus sabia que Ele fora enviado pelo Pai, e o Pai confiou a Ele todas as coisas. Jesus não tinha crise de identidade, e por não ter crise de identidade, sabendo quem Ele era, observe o que Ele vai fazer. Dá para ver? O que Ele fez? Ele fez o quê? Levantou-se. Tirou o quê? As vestes. Levantou-se e tirou as vestes. E tomou o quê? Uma toalha. Só vai ter uma atitude desta quem entende quem é.
Se você não sabe quem você é, jamais você vai ter uma atitude desta: se despir, tirar a máscara, se despe, toma a toalha. Mas não termina aí. Versículo 5. Lê para mim, por favor. Olha isso. Depois tomou água numa bacia e começou a fazer o quê? A lavar os pés dos discípulos. Meu irmão, só lava pé de alguém quem sabe quem é. Quem tem um sentimento de inferioridade jamais se dispõe a fazer algo desta forma, desta natureza. Mas quem tem crise de identidade, tem dificuldade de relacionamento. Quem tem crise de identidade e não sabe quem é, tem dificuldade até para se relacionar com pessoas saudáveis. Dirá mais de pessoas com deformidades na alma. Olha o que diz o texto. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus, disse-lhe Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Olha, Pedrão, nunca me lavará os pés. Jesus vai dar uma resposta legal para ele. Olha o que Jesus vai dizer. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Aí, meu irmão, Pedro falou: lava tudo, não só os pés, as mãos e a cabeça. Preste atenção, quando a Bíblia fala dos pés, está falando da nossa mente. Está falando do quê? Da mente. Você tem discípulo xarope? Hã? Você tem alguns... Será que tem crente xarope? Tem crente chato? Tem, Edson? Você conhece algum? Conheço. Sincero? Tem. Tem pessoas que não é fácil se relacionar com elas. Tem pessoas extremamente carentes na alma. Mas o Pedrão, meu irmão, o Pedro era um pouco complicado. E Jesus vai começar o processo com ele. Então Jesus, ele vai começar o processo de lava-pés com as pessoas mais complicadinhas. Então vai começar com você. Jesus está nos ensinando, diga amar, servir. Algumas pessoas dizem: olha, não quero saber de gente, não aguento mais gente. Meu irmão, vai aguentar o quê? Eu prefiro meus gatos, os meus cachorros. Jesus não morreu pelo gato, pelo cachorro. Temos que cuidar bem do gato e do cachorro. Que bicho mais de estimação existe aí? O grilo. Nós fomos na Grécia e tinha uma filósofa que foi a nossa guia. E ela disse: eu durmo com grilo. O grilo, ele canta a noite toda. Cri, 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 cri. Eu falei: pelo amor de Deus. Imagina. Mas ela amava o grilo. Diga amar, servir e influenciar. Então preste atenção, meu irmão, líder de célula, auxiliar, anfitrião. A nossa chamada não é apenas para nos relacionarmos com as pessoas queridinhas de Jesus, cheirosinhas de Jesus, perfumadinhas de Jesus. A nossa chamada é para nos relacionarmos também e alcançarmos as pessoas xaropinhas de Jesus. Aquele crente mesmo. Depois Jesus vai fazer uma obra na vida dele. Mas é o processo. Diga amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. Servir nesta condição, nessa disposição de lavar os pés, ao ponto de lavar os pés. Mas não termina aí não. Projeta lá para mim, para frente um pouquinho.
Vai mais. Olha só, aquele que está lavado não necessita senão os pés. Pés fala da mente, diga mente. Jesus quer curar a sua mente. Jesus quer meu irmão, você vai ser um canal que vai fluir. Deixa o rio fluir. Você não vai precisar fumar baseado para ficar baseado. Estou numa outra dimensão. Você vai ficar chapado com o Espírito Santo. Uau, tem gente que falou, é hoje. Nós vamos lavar os seus pés. Prepare a bacia, estou brincando. Vamos para o 13. Deixa eu ver se é o 13. Olha isso, lê para mim. Vocês me chamam de mestre. Vocês estão falando a verdade, eu sou mestre. Quem está falando isso é Jesus, tá? Alguém passou aqui? Deve ser um anjo. Vocês me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é, porque se você não souber quem você é, você vai continuar vivendo essas suas crises. Você precisa saber quem você é. Jesus sabia que o Pai tinha confiado a ele todas as coisas, sabendo que era chegada a hora, ele se levanta na disposição de servir. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. 14. Ora, se eu sou o senhor e mestre, quem está dizendo? O que é que ele está dizendo? Ora, se eu sou o senhor e mestre, vos lavei os pés, o que é que você vai ficar fazendo? Olhando? Assistindo? Você vai fazer a mesma coisa, diga a mesma coisa. Ele está dizendo, se eu sou o Senhor, e se eu sou o mestre, e eu vos lavei os pés, chegou a hora de vocês fazerem as mesmas coisas. E aí? Tem disposição para isso? Você conhece alguém? Aí você fala assim, vou contratar um podólogo, uma podóloga para tratar dos pés dessa criança. Não está falando disso não. Quando a Bíblia diz, conformosos são os pés dos que anunciam a paz, está falando da sua mente. Uma mente sarada, uma mente curada, uma mente liberta. Diga, mente curada, mente sarada, mente liberta. É o que Deus tem para você e o que Deus quer com você. E nós seremos canais, como pastores, sarados, curados, que sabemos quem nós somos, para curar você, para libertar você. Sabe essas carências que têm tomado conta da sua alma, que levado você a crises profundas, e não saber nem quem você é? A cura para você, hoje. Hoje. A cura para você, hoje. Isso aí, aplauda o Senhor, faz assim. A cura para você hoje. Se vocês sabem que eu sou o mestre e Senhor, e eu fiz isso, diga para o seu irmão, você deve fazer o mesmo. Diga, você deve fazer o mesmo. Diga glória a Deus. Diga amar, servir, influenciar. Influenciar. Fiquei pensando, imaginando. Pensa numa vasilha, um cristal com água. Pensou? Um vaso transparente. Aí você vem e pega um suco de uva. O que vai acontecer? Toda aquela água que está naquele cristal vai mudar de cor.
é a influência. Você vai influenciar tanto através do amor e na disposição de servir, que as vidas serão transformadas pelo poder e o amor de Deus que se manifesta em você e através de você. Você está me ouvindo? Tanta intensidade de amor e disposição de servir. Quando você tocar em alguém, e não vai nem precisar tocar em alguém, quando você entrar em um ambiente, todo aquele ambiente vai ser transformado pela presença de Deus que emana da sua vida. Você pode aplaudir a Ele? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós vamos atuar em todas as esferas da sociedade. Em todas as esferas da sociedade. Diga, todas as esferas. Os 7 montes serão tomados pela presença de Deus, que vai se manifestar através da nossa vida em amor e na disposição de servir. Você vai servir a Deus lá no seu trabalho, você vai servir a Deus lá na universidade, na faculdade, seja lá onde for que você estiver, você vai servir a Deus e amar as pessoas de tal forma que elas serão transformadas pelo poder de Deus que se manifesta através da sua vida. Diga, eu recebo. Diga, família, religião, governo, mídia, educação, economia, artes e entretenimento. Gênesis 1:26 diz, Gênesis 1:26. Lê para mim esse texto, por favor. Uau, que extraordinário. A influência, o domínio, o governo está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Influência, diga influência. Isso é Gênesis. Quando a igreja de Jesus vai ser estabelecida, e a igreja começa em Atos dos Apóstolos. Jesus, ele dá uma ordem, ele diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A nossa influência não é apenas para Jerusalém, a nossa influência não é apenas para Campo Grande, a nossa influência não é apenas para o Mato Grosso do Sul, a nossa influência não é apenas para o Brasil, a nossa influência, a nossa chamada é até os confins da terra. Nós vamos influenciar até os confins da terra, no campo da religião, no estabelecimento da igreja. Nós vamos influenciar nas artes, no entretenimento, na educação, na economia, e Deus vai levar esta geração aos confins da terra pela sua influência. Quem recebe, diga amém. Eu recebo, diga eu recebo. Você empresário, receba. A sua influência não vai permanecer apenas na cidade, no estado, na nação, vai às nações da terra. Você vai além fronteira. Diga eu recebo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, diga Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós vamos pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Levanta sua mão direita, diga assim: um só Senhor. Diga um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Diga comunidade global até os confins da terra. Diga até os confins da terra. Em o nome de Jesus, dê um aplauso a Ele.
A sua influência vai ser ampliada. Nós vamos amar como nós nunca amamos, nós vamos servir como nós nunca servimos, e nós vamos influenciar como nunca influenciamos antes. É chegado um novo tempo, a sua influência vai ser ampliada no campo empresarial, no campo intelectual, seja lá qual for a área da sua atuação, a sua influência vai ser ampliada. Aquele que sabe quem é, ama, serve e influencia. Diga: eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Diga: eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Jesus disse: o Pai confiou a mim, e agora o próprio Jesus diz: agora eu confio a vocês. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Diga: a nossa influência está sendo ampliada. A equipe de louvor pode vir para o altar. A nossa influência está sendo ampliada. A nossa influência está sendo ampliada. A sua colheita vai ser expandida. Preste atenção. Administre a alma por mais alguns minutos. Sorry. Deus vai fechar isso aqui. Dentro de alguns minutos nós vamos voltar para casa. Mas não voltaremos vazios. Não voltaremos vazios. Esta palavra vai continuar dentro de você, nesta madrugada, no dia 1º, no dia 2, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E esta personalidade vai ser formada em você. Diga: eu recebo. Vai, meu irmão, diga: eu recebo. Mexe com o seu irmão, diga: recebe, meu irmão. Diga: recebe, meu irmão. Você vai crescer, você vai frutificar, você vai multiplicar, você vai expandir e você vai encher a terra. É isso mesmo. Diga: é isso mesmo. Uau. Beleza? Diga: amar, servir e influenciar. Amar como você nunca amou, servir como você nunca serviu e influenciar como você nunca influenciou. É chegado um novo tempo, é chegada uma nova estação. A cura está vindo sobre a sua alma. O Senhor está trazendo restauração. Diga assim para a pessoa que está perto: ei, olha para o pastor, para o apóstolo, que Deus está falando com você. É que esse negócio é muito alto, eu queria voar. Algumas pessoas, preste atenção, Deus já fez e elas nem perceberam que Deus fez. Estão como Jacó, apóstolo André: Deus está neste lugar, eu não sabia. Deus está aqui, ó, cabeção. Ele está aqui. Posso, como você usa, me chamar de cabeção? Ele está aqui. Aqui é o melhor lugar agora. À meia-noite você vai estar lá na sua casa. Ele vai estar com você. Mas esta palavra vai estar lá: tundum, tundum. Amar, 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 amar. Servir, servir, servir. Influenciar, influenciar, influenciar. Você vai dormir e a minha voz vai estar lá: amar, 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 amar. Servir, 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 influenciar. Amanhã você vai acordar, e quando você acordar, a voz vai estar lá: amar, 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 amar. Servir, 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 influenciar. Aí eu falo: não estou aguentando mais, vou dar uma caminhada, fazer uma caminhada para queimar a coisa que eu comi ontem à noite. E você vai caminhar. Você vai pôr o fone de ouvido lá, ouvindo quem você quiser ouvir. Aí vai estar lá: amar, 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 amar.
servir. O que aconteceu comigo? Você foi marcado para viver uma nova estação. Yes, pode aplaudir a Ele. É isso mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Você está proibido de retroceder. Você sabe quem você é. Você é filho de Deus, e Ele confiou a você algo poderoso e glorioso. E sabendo quem você é, você vai se levantar para amar, para servir e para influenciar.